Graça e paz a todos os meus irmãos em graça e àqueles que ainda não conheceram esta graça. Graça e paz para todos vocês também. Este canal, ele não foi criado para ir contra as pessoas que frequentam o sistema. Não. O intuito aqui é de esclarecer as Escrituras para estas pessoas, porque eu fiquei muito grato quando eu pesquisei no YouTube e encontrei pessoas que anunciavam esta graça. Fiquei muito feliz e achei que eu também deveria anunciar, porque lá no sistema eles não esclarecem para você realmente o que diz as Escrituras, o que diz a Bíblia. Bom, eu sou Antônio Vieira, aqui de Aparecida de Goiânia, e quero mandar um abraço também aos meus companheiros, irmãos da graça, a todas as pessoas que estão aí no YouTube com seus canais pregando a verdadeira graça. Um abraço do seu irmão Antônio aqui com a simplicidade, com um canalzinho bem simples, mas estou aí fazendo aquilo que por enquanto está ao meu alcance. Quem sabe posso alcançar, organizar melhor, com equipamento melhor, para que fique melhor para quem está me assistindo. Por enquanto é só com um celularzinho mesmo, mas está bom. Eu vejo os efeitos. Glória a Deus por isso. Então, um abraço para todos que estão aí com seus canais, empenhados em levar a verdade às pessoas, e todas aquelas pessoas também que nos acompanham, que acompanham todas as pessoas que têm os seus canais. Muito obrigado a vocês. Agradecer aí todos os meus inscritos, todos. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, né? Vai ser difícil para mim. E nem todos também deixam o nome. Mas uma pessoa que eu gravei, porque eu conheço uma pessoa com este nome, eu quero citar também esse nome aqui, que foi uma das primeiras pessoas que se inscreveu no meu canal. Um abraço, minha irmã Maria de Lourdes. Um abraço. Aqui quero agradecer também aqui e mandar um abraço também ao meu irmão Alexander, Ministério Graça Revelada. Meu irmão aí citou o nome do meu canal, né, no seu vídeo, e eu fiquei muito satisfeito com isso, muito satisfeito mesmo, muito agradecido, meu irmão. Um grande abraço. Aprendi a amar todos vocês e todos aqueles que nos acompanham. Sinta-se abraçado por mim, muito feliz mesmo. E também, outro que também citou o meu canal aí no seu vídeo, irmão Bruno, né, do canal Mente Iluminada. Muito obrigado, meu irmão Bruno, aí da África. Um abraço a todos vocês aí da África, né? Por enquanto eu acho que é só o irmão Bruno mesmo que tem me inscrevido lá da África. Mas já está bom, hein? Estou indo longe. A graça tem se espalhado mesmo. E vai se espalhar mais. E vai apertar mais o cinto do sistema. Meus irmãos, o intuito hoje é sobre, eu quero falar um pouco aqui, entrar na leitura aqui da Santa Ceia, chamada Santa Ceia novamente, para esclarecer um irmão, por enquanto foi só um, que ficou na dúvida na questão quando eu tratava aqui deste assunto da chamada Santa Ceia. Ele entendeu que eu creio que Jesus ainda não veio, mas eu creio que Jesus já veio, e creio eu que foi no ano 70. Eu resolvi gravar esse vídeo porque é mais fácil de eu explicar o meu vídeo anterior do que ir por internet escrevendo. Eu acho que eu vou explicar melhor. Então eu vou tentar aqui explicar melhor, porque o meu irmão, ele não entendeu
o que eu realmente queria passar. Por quê? Porque o intuito daquele vídeo era para falar com as pessoas do sistema, porque nós já conhecemos a graça, e este irmão que quis me alertar aqui que Jesus já veio, é porque ele realmente já entendeu a graça. Muito obrigado, meu irmão, por ter me alertado nesta questão. Não que eu creia que Jesus ainda não veio. A primeira coisa que eu entendi na graça, quando eu pesquisei sobre esta graça, foi que Jesus já veio no ano 70. Mas muito obrigado. Por quê? Porque pode ser que tem mais alguém que esteja também crendo que eu sou da graça, mas que não creio que Jesus já veio. Vou esclarecer isto. Naquele vídeo, que é um vídeo que fala sobre a Santa Ceia, Ser para quê? Parte 2, eu fui prestar atenção, parece que eu não fui tão claro. Dá a entender que eu pensava no vídeo, dá a entender que eu não cria que Jesus já veio. Mas de fato, eu já cria. Isto foi uma das primeiras coisas. Mas para esclarecer mais, eu quero ler aqui novamente este assunto. Então vamos lá. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: E isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Então, Jesus aqui estava partindo o pão com os discípulos e dizendo: isto é dado em favor de vocês. Então, Jesus aqui está tratando com os discípulos. Então, esta resposta aqui é para que as pessoas do sistema não pensem que eu também estou esperando Jesus voltar. Este irmão que me indagou sobre isso, ele entende a graça. Ele não entendeu, era com quem eu estava falando. Mas foi ótimo. Eu agradeço muito por ele ter me alertado, porque aqui eu esclareço melhor, para que esta dúvida não esteja, não vá, que não vá deixar as pessoas que assistiram os meus vídeos, principalmente este, fiquem com dúvida. Eu quero tirar essa dúvida. Eu não estou esperando Jesus voltar. E eu quero esclarecer a todas as pessoas que assistiram meu vídeo, para que não tenha esta dúvida que este irmão teve. Porque quem está na graça não espera que Jesus ainda vai voltar. Então vou ler novamente. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Isto era o corpo de Jesus que era dado em favor dos discípulos. Hoje, Jesus não dá nada do seu corpo e nem do seu sangue em favor de nós. Cristo não tem mais sangue nem corpo. Façam isto em memória de mim. Então estava falando para os seus discípulos fazer aquilo em memória dele, de Jesus. Por quê? Porque os discípulos, então, ainda estavam vivos e ainda estaria vivo quando Jesus estivesse morto. Então Jesus já está explicando para eles como eles deveriam se comportar quando ele estivesse morto. Então façam isto em memória de mim. Ele está falando para os discípulos, porque os discípulos poderiam fazer algo em memória de Cristo, porque Cristo estaria morto, mas eles estariam vivos para fazer algo em memória de Cristo. Porque em memória a gente faz algo daquele que está morto. Então hoje nós não podemos mais fazer nada mais em memória de Cristo. Nada mais. Então o assunto aqui é entre Jesus e os seus discípulos. Esta palavra alcançou aos discípulos. Eu respondo isso, não é o meu irmão que me indagou sobre a volta de Cristo. Ainda vou chegar lá. Isto é para as pessoas do sistema. Eu vou tentar esclarecer melhor aqui sobre esta questão. Vou ler novamente. Eu tenho este costume. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, dos discípulos. Vocês aos discípulos. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, pois, da ceia ele tomou o cálice. Da ceia ele tomou o cálice e disse:
Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberes, em memória de mim. Então, os discípulos iam fazer isto em memória de Jesus, porque Jesus estaria morto. Então, eles poderiam, sim, fazer algo em memória de Jesus. Mas nós, que não alcançamos a morte de Jesus e que cremos que Jesus vive, ele ressuscitou, então nós não podemos fazer nada em memória de Jesus. Mas o sistema crê que Jesus ressuscitou, mas faz algo em memória de Cristo. Eles dizem que crê que Jesus ressuscitou, mas faz algo em memória como se Cristo estivesse morto. Eles fazem esta confusão. Então vamos lá. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Então, todas as vezes que as pessoas do sistema fazem isto, eles estão anunciando a morte do Senhor. Só que o Senhor não vai morrer, e nós, que somos da graça, cremos já que Cristo ressuscitou de fato, porque eles dizem que Cristo ressuscitou, mas fazem algo em memória dele. Então eles fazem uma confusão. Em memória, se ele ainda estivesse na sepultura, mas ele voltou da sepultura. Ele não está mais na sepultura. Até eles sabem que ele não está mais na sepultura. Até o povo do sistema sabe disso, entende isso. Só que quando, eu vou ler aqui completo, eles fazem uma grande confusão nisso aqui. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando eu disse que os discípulos, no outro vídeo, estou tentando aqui explicar outro vídeo, que talvez não ficou tão claro. Então, quando eu disse no outro vídeo, que é no vídeo Cear para quê, parte 2, quando eu disse que os discípulos, porque aqui Jesus está falando para os discípulos, façam isto em memória de mim até que eu volte. Então, se o sistema pega isto aqui, esta palavra, façam isto em memória de mim até que eu volte, porque eles creem que Jesus ainda não voltou, então os discípulos, porque Jesus falou para os discípulos, façam isto em memória de mim até que eu volte. No entendimento do sistema, eles estão ceando até hoje, esperando Jesus voltar. Olhando por este ângulo, pelo ângulo do entendimento do sistema, então os discípulos deveriam estar aqui até hoje, deveria estar aqui por obrigação, teria por obrigação de estar até hoje ceando, esperando Jesus voltar. Porque eles tomam isto como base. Eles ceia até hoje, o sistema celebra a Santa Ceia até hoje. Santa Ceia no entendimento deles, porque na Bíblia não tem Santa Ceia. Então eles celebram isso até hoje, esperando Jesus voltar. Mas a quem que Jesus disse que era para cear até ele voltar? Jesus disse para os discípulos: façam isso todos vocês em memória de mim até que eu volte. E o sistema pegou isso e até hoje está ceando, esperando Jesus voltar. Olha, se eles estão ceando até hoje esperando Jesus voltar, então os discípulos teriam por obrigação de estarem vivos até hoje, esperando Jesus voltar, porque Jesus ordenou eles: façam isso todos vocês em memória de mim. Isto, vocês eram os discípulos. Façam isso todos vocês em memória de mim até que eu volte. Se o sistema está ceando até hoje, esperando Jesus voltar, então eles têm por obrigação de nos apontar os discípulos vivos, esperando Jesus voltar, porque eles entendem que Jesus ainda não voltou. Porque esta volta que está dizendo aqui, o sistema entende que é voltar lá nas nuvens. Eles fazem a confusão deste voltar aqui com aquele voltar lá de Mateus 24. Mas não é. Mateus 24 não tem nenhuma ligação com este texto aqui que se trata da ceia, a ceia de Jesus com seus discípulos. Não tem nada a ver. Então, se eles fazem esta confusão,
acha que este voltar é aquele voltar lá de Mateus, e eles não crêem que Jesus ainda voltou, então eles teriam então que apresentar os discípulos ceando até hoje esperando Jesus voltar. Porque segundo eles, tem que cear até Jesus voltar. Ora, Jesus mandou os discípulos cear até que ele voltasse. Então, os discípulos teriam por obrigação de estarem vivos até hoje, ceando, esperando Jesus voltar. Isto no entendimento do sistema. Que fique bem claro isto. É o sistema que está esperando Jesus voltar, não sou eu. Só que esta volta que é tratado aqui, não é a volta lá do céu, lá de cima, lá das nuvens, a qual o sistema está aguardando. Esta volta aqui nós temos que entender o texto. Vou ler tudo novamente, desculpe. Eu vou ler tudo novamente, vou ler aqui. E isto, o que Jesus diz. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isto sempre que o beberes em memória de mim. Estava falando com os discípulos que fizessem memória de Jesus. Então o assunto aqui é morte. O assunto aqui deste texto é Jesus explicando aos discípulos como proceder na morte de Jesus e na sua ressurreição. Quando ele estivesse morto, era para eles fazer isto, cear em memória de Cristo, mas quando ele ressuscitasse, aí ele trata da sua ressurreição. Quando eu voltar, quando eu ressuscitar, não faça mais em memória de mim. Por isso ele disse: façam isso todos vocês quem? Os discípulos, em memória de mim, até que eu volte. A volta que é tratado aqui não tem nada a ver com aquela volta lá de Mateus 24. A volta que é tratado aqui, que Jesus está dizendo aos seus discípulos, é: façam isso todos vocês em memória de mim, até que eu volte. Volte de onde? É voltar da sepultura. O assunto aqui trata-se da morte e da ressurreição. Por isso eu fiz aquela comparação. Ninguém morre e fica aqui vivo. Não, todo mundo que morre vai para a sepultura. E todas as pessoas, independente de religião ou crença, todo mundo fala, morreu. Alguém quando morreu fala, ele se foi, ele partiu. E da mesma forma foi com Jesus. Quando ele morreu, ele partiu, ele se foi. Para onde que ele foi? Para a sepultura. E quando Jesus ressuscitou, ele voltou. Ninguém ressuscita e continua no túmulo. Todo mundo que ressuscita, ele volta. Qualquer pessoa que vier a ressuscitar, que no caso aqui é Cristo que ressuscitou, ele voltou. Ninguém ressuscita e continua na sepultura. Então, o assunto aqui, quando é tratado aqui, faço isto em memória de mim, até que eu volte, não é voltar nas nuvens. Jesus já voltou no ano 70. O tratado aqui, que ele dizia aqui, façam isso aos seus discípulos, falando com os seus discípulos, façam isto em memória de mim, até que eu volte. Meus irmãos, o voltar aqui, veja que o assunto que é tratado aqui é morte e ressurreição. Ele ia partir, ele ia morrer, é isso que Jesus está dizendo. Faço isso todos vocês até que eu volte, porque ele ia para a sepultura. Então era para eles fazer isto, façam isso todos vocês em memória de mim, até que eu volte. Era voltar da sepultura. O sistema não entende isto, acha que este voltar aqui é voltar lá das nuvens. Inclusive tem um homem aí, um doutorado aí, que de vez em quando ele está lá no canal Vejam Só, que de vez em quando eu assisto aquele canal e vejo tantas coisas que eu fico até com dó dessas pessoas. Eu que não entendo quase nada da Bíblia ainda, muito pouco, eu não li a Bíblia toda ainda, mas graças a Deus, a graça de Deus está me dando entendimento, porque vem do alto, vem da graça, isso não vem do homem. Eu nunca paguei para assistir nenhuma aula, nada não. Até o meu estudo é pouco, mas isto é simples para se entender. Quando tem a graça de Deus, olha, o assunto aqui é morte e ressurreição. Então Jesus está tratando da sua morte e da sua ressurreição. A sua ressurreição seria o quê? A volta da sepultura. Então Jesus disse: façam isso todos vocês em memória de mim, até que eu volte. Ora, se ele voltou da sepultura,
porque ele voltou. Ninguém morre e fica sem ir para a sepultura. Todo aquele que morreu partiu, foi para onde? Para a sepultura. E todo aquele que ressuscita volta. Qualquer um que ressuscitar vai voltar da sepultura. No caso aqui, o assunto aqui é tratado é o do próprio Jesus. O próprio Jesus está dizendo que ele vai morrer e que ele vai ressuscitar. E que ele vai voltar de onde? Da sepultura. Então façam isso, todos vocês, em memória de mim, até que eu volte da sepultura. O assunto aqui é da sepultura. Não tem nada a ver com aquela volta lá de Mateus e de outros livros por aí que se trata, inclusive de Mateus mesmo, trata desta volta em outros locais, em outros capítulos. Ora, o voltar aqui é claríssimo, é voltar da sepultura. Então, o que eu disse no outro canal, no canal Ser para que parte 2, era em comparação ao entendimento. Na visão do povo do sistema, então os discípulos teriam que estar até hoje ceando, esperando Jesus voltar. Por quê? Porque eles creem que tem que cear até Jesus voltar. Ora, se eles têm que cear se eles tivessem que praticar esta ceia, esta chamada Santa Ceia até Jesus voltar, então os discípulos também teriam por obrigação de estar vivos, ceando, esperando até Jesus voltar. Por quê? Porque Jesus disse para os seus discípulos: façam isto, todos vocês, em memória de mim, até que eu volte. Os discípulos não estão vivos, ceando, esperando Jesus voltar, até porque ele já voltou no ano 70. O assunto da volta aqui é volta da sepultura, no entendimento do sistema, não de nós da graça, que graças a Deus fomos revelados pela graça de Deus. O entendimento nosso vem do alto e não das teologias pagas compradas por aí, não dos canudos, nem dos anéis, vem do alto. Então, o nosso entendimento, querendo ou não, supera o entendimento do povo que está no sistema, porque o que eles fazem é comprar o seu entendimento, eles pagam por isso. Nós não, vem lá de cima, vem lá do alto. Ninguém pode, não adianta, nunca vai adiantar o sistema usando o pano velho, ao qual a Bíblia nos diz, a palavra, quando a gente vai ler, fica claro para a gente que Jesus desfez, né? O véu se rasgou ao meio e a antiga aliança foi comparada ao pano velho, e o pano velho, até hoje, o povo do sistema está usando ele. Olha, se mais de 2000 anos atrás foi considerado um pano velho, porque não tinha mais a sua validade, já foi usado o tempo suficiente. O pano velho, que é a antiga aliança, foi comparado a um pano velho, e até hoje o sistema está usando este pano velho. Que dia que este pano velho vai vencer o pano novo, meu irmão? Nem se costurar, nem se reformar todo este pano, nunca vai vencer o pano novo. O pano novo é a graça, é a nova aliança, é as boas novas. Se o pano velho perdeu a validade há mais de 2000 anos, que dia que o sistema usando este pano velho vai conseguir fazer com que a graça, que representa o pano novo, calar? Quando eles vêm ao nosso encontro, este pano se rasga e prevalece o pano novo. Lógico, nós estamos com o novo e não com o velho, por isso nós temos respaldo do alto. Eita glória! Portanto, Jesus voltou da sepultura. Neste assunto aqui, o voltar aqui é da sepultura. Jesus voltou no ano 70. Sim, eu não tenho dúvida disso. Mas neste assunto aqui, quando ele se trata, façam isso todos vocês em memória de mim até que eu volte, era voltar da sepultura, meus irmãos. Não era voltar lá dos céus, não. Graça e paz. Espero que eu expliquei melhor aí desta vez. Amém. Fique com Deus.